Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro, com todo o prazer, na graça do Senhor. E hoje vamos falar de um assunto que é de veras importante. Como irão ver, é o suprassumo, digamos, de tudo aquilo que Paulo, em suma, fala nesta sua epístola, na primeira epístola aos Coríntios e também na segunda. Porque numa palavra pode-se resumir que aquilo que Paulo mais desejava ao escrever esta carta, para além de abordar, como já temos vindo a ver, problemas específicos que existiam na igreja em Corinto, o que ele queria era que existisse amor entre os irmãos e que esse amor, vivido entre os irmãos, pudesse ser uma réplica do amor que o Senhor tem por nós. Bom, mas isto é só uma pequenina introdução, muito breve. Milo, eu sei que hoje queres dar aí as saudações a algumas pessoas que continuam a nos escrever com, portanto, algumas mensagens que nós agradecemos muito, porque é sempre bom ter um feedback. Não vos obrigamos, obviamente, nem queremos fazer nenhuma pressão para que o façam, mas quando o fazem, e acreditamos que o fazem espontaneamente, à vontade, nós agradecemos, porque, sem dúvida, que gostamos de ouvir, portanto, um retorno da vossa parte. Milu, queres então mencionar essas pessoas? Muito bem, saúde cada um de vós, mais uma vez, mais uma semana. Que Deus possa continuar a abençoar-nos na nossa caminhada, nas dificuldades, que seja Ele o nosso companheiro, nas alegrias, que seja Ele também o nosso companheiro, em todos os momentos da nossa vida. Então, queremos fazer referência a alguns queridos que escreveram para nós, a querida Raquel Reis, a Maria Diniz, a Teresa Cartas, a irmã Ana e o irmão Alfredo Simões, a Maria Luísa Diogo, a Ana Dantas, a querida Vera Simões, que havia perguntado onde é que poderia seguir algumas das nossas mensagens, já foi respondido. Irmã Vera, se puder lá ver depois a resposta também. A irmã Maria Eduarda Vinagre, a Márcia Bonino, e depois temos a querida Elisângela de Moraes, de Campo Grande, lá no Brasil. Ela pede orações pela filhinha, a Júlia, que infelizmente está afastada da igreja. Até aos 17 anos ela frequentou, e agora até se sente inclinada a frequentar algumas orientações espíritas, portanto que de todo tem a benção de Deus. Então, irmã Elisângela, compreendo minimamente a sua angústia e o seu pedido de oração, e nós estamos aqui exatamente para orar pelos nossos filhos também, e que o Senhor resgate a sua filhinha Amém. Das mãos do inimigo e que a traga novamente a casa, seja uma filhinha pródiga. Amém. Que em tempo oportuno volta a casa. Temos a querida irmã Palmira Mesquita Morçou, também mandamos um beijinho, a irmã Manuela Pires, a Leonor Maia, o Moisés Carruagem, este querido irmão sempre carinhoso, o António Ramos, a Antonieta Nascimento, a querida Lourdes Rodrigues, a Cristina Simples, da Igreja de Cascais, que creio que é a primeira vez que nos escreve. Então um beijinho, Cristina, que Deus a abençoe, e a sua família também, todos os seus queridos. O Geazi Durão, lá do Pará, do Brasil, a Elsa Andrade Loureiro, que pede orações pela sua família. Vamos orar também, irmã Elsa, e que Deus abençoe. E com certeza não somos só nós, mas aqueles queridos irmãos que vão escrevendo também vão vendo as mensagens uns dos outros, e com certeza que oram também. A querida irmã Elizabeth Pinto, a irmã Maria Teresa Guerreiro, a Alcida Beera, a querida irmã Hermínia Santos, que apreciou bastante, sobretudo da lição anterior, a questão do ensinamento do dom das línguas, porque tem uma tia que frequenta a Igreja Maná, e volta e meia tem esta questão de falarem sobre esta questão que é o dom das línguas, e portanto ainda bem que semana passada fizemos referência a isso. O Carlitos, a Adelaide Norton, a Silvana Pinto e a querida Maria de Carvalho, que nos escreve de Angola, que diz que nos vê todos os dias em família, um bocadinho, e que a filhinha em breve se batizará. Então, querida, estamos muito felizes por si, irmã Maria, que Deus a abençoe, querida, e toda a sua família, e Deus seja louvado pela decisão da sua filhinha, que realmente é a ação do Espírito Santo, e louvado seja Deus por isso, e também por terdes colaborado com Deus na preparação da vossa menina para esse passo tão importante. Então, um abraço carinhoso para todos, muito obrigada pelo vosso feedback, e tantos outros que com certeza nos veem e não escrevem ou não mandam mensagem, que não tem problema nenhum. O importante é partilharem a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, para ela ir até os confins da terra, para que realmente Jesus volte em breve, que é este o nosso sonho e o nosso desejo. E muito obrigada pelo vosso carinho e pelo vosso incentivo. Marido, vou orar?
Está Muito bem? bem, podes E fazê-lo. orarei por estes Obrigado. queridos. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, nós te agradecemos uma vez mais por esta oportunidade que tu nos dás de podermos estar aqui juntos, porque procuramos conhecer cada vez mais a tua vontade, conhecer cada vez mais a tua pessoa, conhecer e sentir cada vez mais e aprender este amor maravilhoso que de ti vem, um amor tão grandioso que não conseguimos alcançar, mas que estamos sedentos e famintos para o experimentar na nossa vida. Amém, Senhor. Não só de ti para nós, mas também de nós para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a viver já nesta terra a atmosfera divina, de podermos experimentar o fruto do Espírito, que sem dúvida se manifesta nestes atos, nestas palavras e nestes sentimentos e pensamentos deste princípio que é teu, que é o amor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e inspira-nos à reflexão da tua palavra, a mim, ao meu querido marido, que tu possas estar em nós, que possas estar em cada querido irmão e irmã e amigo que nos escuta, para estarmos na mesma sintonia do mesmo espírito, para, ao compreendermos a tua palavra, não só a agradecermos, mas também desejarmos cumpri-la na nossa vida. Senhor, fica connosco, particularmente com estes queridos que pedem as orações, a querida Júlia, Senhor, também te agradecemos pelo batismo da outra menina e, Senhor, pela família de tantos outros queridos que vão pedindo intercessão. Senhor, que tu possas usar-nos a todos nós e particularmente estes queridos irmãos e irmãs e amigos para também serem canais de bênção para os seus queridos que estão à sua volta. Senhor, entregamos cada um que tu nos deste, Senhor, para realmente prepará-los para a eternidade, que tu possas, Senhor, resgatá-los, que possas socorrê-los, que possas, Senhor, retirá-los de território inimigo e possas, Senhor, abraçá-los no teu amor para a salvação. Fica connosco, Senhor, inspira-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Milo, eu já fiz assim uma breve introdução. Queres tu agora dar, digamos, a súmula que tu achas que esta lição, enfim, um pequeno resumo desta lição? Olha, porque são muitos os queridos que nos acompanham do Brasil também, em África não conheço tanto, mas sei que no Brasil há muitos poetas, aqui como em Portugal. Poetas mais antigos, poetas mais recentes, em Portugal igualmente também, mesmo na escola nós estudamos algumas leituras, não é? Alguns livros que temos que ler sobre estes autores portugueses ou autores brasileiros, e é verdade que muitos deles tentam definir a questão do amor, mas normalmente esta questão do amor, humanamente falando, vai sempre para aquela parte que é humana e que nós não alcançamos mais porque somos humanos e temos apenas uma visão muito limitada daquilo que possa ser este sentimento ou esta experiência, esta emoção que é o amor. E por mais belo que possa ser o poema que nós encontremos, ou de um poeta português, ou de um brasileiro, ou mesmo de algum africano, nunca chegaremos, permitam uma expressão, aos calcanhares deste grande poema maravilhoso que nós refletimos ao longo desta semana, que é 1 Coríntios 13. Aqui está um belo exercício de inspiração divina para falar sobre esta questão do amor, que é completamente diferente e que contrasta plenamente com estes poetas humanos, porque este amor que nós fomos convidados e somos convidados ao longo desta semana a estudar, tem a sua base e a sua essência naquele que é exatamente isso, que é o amor. Isso. Portanto, o Criador, sendo Ele o amor, Ele é a fonte do verdadeiro amor. Então, toda e qualquer experiência que nós possamos dizer amor ou chamar amor, sem ser desta fonte divina que realmente é o Senhor Deus, não passa apenas e só de um sentimento, de uma paixão, de uma emoção carnal, quando o amor de Deus é muito mais do que isso e realmente é algo de tão maravilhoso que é verdade, já podemos começar a experimentar nesta vida do lado de cá. E, portanto, sermos abençoados por esse amor e depois também sermos canais de bênção desse amor para aqueles que estão à nossa volta. Então, louvado seja Deus. E já agora dizer também, Maria, estavas a dar aquela primeira introdução
muito generalizada, e eu estava a pensar o seguinte, como é que um homem tão sensível no sentido de tão grande intelectualidade e saber, não é? Como era o apóstolo Paulo, tem esta capacidade também de considerar como uma mais-valia extraordinária a questão do amor. Porque às vezes nós tendemos a ter dificuldade, aqueles que amam parece que têm dificuldade em serem firmes no que é verdade. E aqueles que são firmes na verdade parece que têm dificuldade na questão do amor. E o Senhor aqui... Isso. E o Senhor aqui nos chama e nos faz este convite e repara na pessoa do apóstolo Paulo, porque estas duas coisas estão evidentes na sua vida. Ele não fugia à verdade, ele era correto, ele procurava a verdade, mas ao mesmo tempo ele estava inundado por este amor de Deus. E não fora por menos do que a própria experiência que ele viveu dessa graça de Deus na vida dele e, portanto, por ser tão abençoado em ter sido amado e tão amado como ele foi e a manifestação do amor de Deus na vida dele, então ele aprendeu que realmente uma das maiores virtudes que podemos ter e um dos dons maiores que o Senhor nos quer entregar é este dom do amor. É algo maravilhoso. Olha, Milu, eu creio que não poderias começar da melhor forma, porque realmente quando nós falamos do amor, e eu confesso aqui uma coisa, há anos atrás, quando eu ouvia às vezes pessoas na igreja, pregadores, falar sobre o amor, eu confesso que eu ficava sempre assim um pouco... Não era incomodado, claro que não, mas ficava sempre um pouco de pé atrás, digamos assim, porque, pronto, o que é que me vinha à mente? Vinha-me à mente as várias manifestações do amor humano. E como essas manifestações deixam sempre algo a desejar, não é? Porque nós, como seres humanos, por muito que nos esforcemos, nós não conseguimos demonstrar, digamos, a plenitude do verdadeiro amor de Deus. E eu gostei muito, mas gostei mesmo aqui de um parágrafo que o autor nos apresentou aqui na lição de domingo, desta lição, que diz assim: o tipo de amor de que Paulo está a falar não é expresso em frases como eu amo morangos, isso, ou eu amo os meus amigos, ou mesmo eu amo o meu cônjuge e os meus filhos. Ele também não está a falar daquele tipo de amor que se vê nos filmes, e eu diria esse ainda muito menos. Pois. E também não é o amor erótico, que eu também diria muito menos, embora esta passagem tenha sido muito usada nos sermões de casamento. E muitas vezes, eu também já ouvi sermões de casamento, fala-se do amor e fala-se desta passagem, aliás tu também já fizeste isso, e muitas vezes pensamos naquele amor que é correto, que é legítimo, que existe entre, portanto, marido e mulher, entre noivos, quando estão para casar, não é? Agora, volto a dizer, nunca podemos, quando falamos do amor, permitir, digamos que, como aconteceu comigo, não é? Por isso é que eu falei do meu exemplo, permitir que, ao falarmos do amor, a nossa noção do amor seja deturpada pela própria visão que nós temos do amor. Deixa-me dar um exemplo. Eu conheci, já há muitos anos atrás, pessoas que tinham tido relações muito melindrosas, para não dizer outro termo, ou difíceis com os seus pais homens, ok? E lembro de uma pessoa em particular, e isto até foi na Suíça, não foi cá em Portugal, ela dizer-me que tinha muita dificuldade em compreender Deus como pai, porque a imagem que ela tinha do pai dela não era nada positiva, bem pelo contrário. Portanto, cada vez que ela se lembrava do pai, aquilo era um tipo de anticorpos que vinham à mente dela. Pois bem, não é porque nós tivemos, se foi o caso disso, um pai terreno mau, ou menos bom, que nós agora devemos permitir que essa visão que nós temos do pai vá alterar ou vá confundir a nossa mente da visão que nós temos de Deus como Pai Celestial. Então, eu diria a mesma coisa para o amor. Portanto, não podemos permitir que as nossas visões humanas e muito limitadas do que é o amor, quando eu digo visões, incluo aqui as emoções, os sentimentos, não é? Possam limitar-nos na nossa compreensão do amor de Deus. É evidente, e eu também quero deixar isto muito claro, que nós hoje não conseguimos ter uma percepção total do amor de Deus. É impossível para nós. Com as limitações que nós temos, vivendo a nossa natureza pecaminosa, estando do lado de cá da eternidade, eu creio que é muito difícil nós termos uma visão completa desse amor. E está revelado que na eternidade nós iremos sempre
conhecer e aprofundar cada vez mais o conhecimento, vivenciar cada vez mais esse amor de Deus por nós. E nunca se esgotará, porque o amor de Deus é infinito. Então, falar do amor de Deus é falar de algo muito solene, muito sagrado, muito, digamos, aqui estamos a entrar mesmo num campo que é mesmo santo, sagrado. Portanto, o que eu apelo a cada um de vós é: esqueçam qualquer manifestação humana, embora, por vezes, também não é menos verdade, que nas nossas manifestações amorosas de uns para com os outros refletimos um pouco do amor de Deus. Mas como disse aqui o autor também numa lição, e creio que foi logo na lição de... é na lição de quarta-feira, ele diz que ao lermos 1 Coríntios 13, 4 a 7, que é o núcleo central do capítulo 13, podemos sentir-nos frustrados ao perceber que, em maior ou menor grau, todos nós, e repito, todos nós, ficamos aquém de revelar todas as características do amor, não é? Portanto, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus não tem comparação com o amor humano. Claro que há indícios nos relacionamentos humanos desse amor, sem dúvida, claro, porque, como diz Paulo também em Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Claro que nós temos esse amor em nós, que é manifestado muitas vezes, sem dúvida, louvado seja Deus por isso, mas, repito, devemos ter sempre esta compreensão que tudo aquilo que nós possamos vivenciar, sentir acerca do amor, fica muito aquém desse grande amor de Deus. Na introdução, o autor diz que o amor não é tanto uma emoção, mas sim uma atitude. Isso. Ou seja, uma atitude que deve ser expressa na vida, tanto em palavras como em ações. E quando nós compreendemos que este amor, como diz o autor também, e agora na lição de domingo começaste a dizer, este amor é uma graça especial que nos é concedida pelo Espírito Santo. Sem dúvida. Portanto, sentir respeito uns pelos outros, carinho uns pelos outros, paciência uns pelos outros, tolerância uns pelos outros, respeito uns pelos outros. Este amor que é demonstrado em todas estas atitudes é evidente que tem que vir de Deus, sem porque dúvida. Nós, na nossa natureza, não temos nada disto. Até claramente. pelo contrário, é exatamente o oposto, não é? Ou a nossa vontade muitas vezes é resolver tudo à estalada. É isso, ou então vivendo uma libertinagem na carne, que é expressa numa paixão que não tem nada a ver com um amor HP que venha da parte de Deus, que nos dá esta dimensão espiritual, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, seja com os nossos irmãos de igreja ou até colegas de trabalho. E agora repara, porque muitas das vezes este tal amor não é compreendido, como tu dizias, que em tempos até pensavas de uma certa forma, às vezes parece que até não nos sentimos muito à vontade em ouvir um sermão sobre o amor, porque parece que o amor deixa ficar para trás aquilo que é justo e o que é certo. Parece que tapa os olhos e aceita tudo e é condescendente. Este não é o amor divino, queridos. O amor de Deus é um amor que se pauta pela verdade, que nunca foge à verdade, que diz que o erro continua a ser erro, portanto não dizemos que o mal é certo, mas é exatamente a postura e aquilo que sentimos no coração que de Deus vem, que vai manifestar-se de uma forma diferente, que seria aquela que humanamente nós agiríamos ou faríamos. Portanto, não temos que temer este amor de Deus, pelo contrário, não temos que temer falar sobre ele, pelo contrário, e não temos que deixar de experimentá-lo, pelo contrário, seja na nossa casa, na nossa igreja, em qualquer lugar que a gente esteja. Porquê? Cá está, este amor é um dom do Espírito, que é derramado sobre nós, e depois, como diz aqui, em 1 Coríntios 13, é a motivação dada pelo Espírito que nos leva a agir com afeto, com caridade, com virtude e benevolência, como diz aqui o autor na lição de domingo. É um compromisso total das nossas ações, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos para com Cristo e com o próximo. Portanto, nós só amamos a Deus porque Ele coloca em nós o amor por Ele, não é? Porque nós naturalmente não o amaríamos. Não temos. E nós também só conseguimos amar o próximo como Deus nos pede para ele ser amado, só se o Senhor Jesus também colocar através do Espírito esse amor em nós. Sem dúvida. Portanto, isto é uma graça divina, sem queridos. Dúvida. E sendo uma graça divina, precisamos de Deus para a receber
e precisamos de Deus para o sentir e precisamos de Deus para o manifestar. Sem sempre dúvida, Deus. sem dúvida, Sempre Deus. sem dúvida. Não é? Muito bem, muito bem. Agora, eu gostaria de ler aqui os primeiros versículos do capítulo 13 que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. E é interessante que Paulo começa a dizer isto depois de ter falado dos dons espirituais no capítulo 12, não é? E um desses dons é precisamente o dom de línguas, não é? Que ele depois vai abordar mais em detalhe no capítulo seguinte, no capítulo 14, não é? E então o que é que ele diz? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, diz esta minha versão, outra versão diz amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tina. Ou seja, o que é que Paulo está a dizer? Está a dizer que uma coisa que é muito boa em si mesmo, mas sem o amor não vale nada. Isso. Digamos, é uma coisa oca, é um sino simplesmente a tinir. E ainda que tivesse o dom, até o dom de profecia, que ele considera, portanto, vai considerar no capítulo 14, no versículo 1, segui a caridade ou segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Apesar disso, ele diz que ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria, não tivesse amor, nada seria. Então, Paulo aqui, o que é que ele considera? Já o dissemos a semana passada e voltamos a repetir, portanto, o amor é o elemento que permeia, digamos, todos os outros dons. Imaginem, por exemplo, não sei se já assistiram a essas... É uma experiência muito interessante, que é, por exemplo, pegar num recipiente de vidro, por exemplo, não é? Tipo um vaso, e colocar lá pedras grandes, ok? Depois alguém consegue, e parece que está cheio, enchemos de pedras até acima, depois parece que está cheio, e aí colocamos umas pedras mais pequenas, e essas pedras lá pelos buracos conseguem. E depois mete-se, por exemplo, areia, e a areia ainda entra muita areia lá para dentro, e depois ainda se mete água, e a água, ou um líquido, é o elemento que vai, digamos, estar ou permear todos aqueles elementos que já lá estavam antes, não é? Portanto, infiltra-se completamente. Portanto, o amor é isso. Portanto, o amor tem que ser como a água que se infiltra em todo lado e que toca todos os elementos, ok? Por exemplo, os outros elementos, as pedras pequenas e as grandes não se misturam, nem a areia com as pedras, mas a água vai a todo lado. Então o amor tem que ser esse elemento que vai a todo lado e toma tudo e preenche tudo. Se esse amor não existir, como Paulo diz, então os outros dons não servem para absolutamente nada, por muito valor que eles possam ter em si mesmo. Isso está fora de questão. Aliás, o autor diz aqui, logo no início da lição de domingo, Paulo não está a dizer que as línguas, a profecia, o entendimento, o conhecimento, a fé e a benevolência são inúteis. Claro que não, é evidente, não é? E a semana passada enfatizámos muito a importância de todos estes dons. São inúteis apenas se não forem movidos pelo amor. Aqui é que está o problema. E, portanto, Deus quer que nós tenhamos este amor, repito, aquilo que tu disseste, que vem de Deus. Amigos, não se deixem iludir. Nós não fabricamos amor. Não temos essa capacidade. A nossa capacidade natural é para andarmos aqui todos já terem uns com os outros. Isso é o normal, na nossa natureza humana pecaminosa. Mas quando o Senhor vem ao nosso coração porque nós assim o permitimos, por isso é que o Senhor diz na mensagem à Laodiceia, estou à porta e bato. Porquê que ele bate? Porque ele não arromba a porta e entra por ali adentro, não é? Deus é um cavalheiro, é respeitador da nossa liberdade, da nossa escolha. Então ele bate, fazendo um apelo para que nós possamos abrir a porta. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando nós decidimos, Senhor, eu aceito como meu Salvador pessoal, aí, e só aí, é que o Senhor sente que tem legitimidade para poder entrar na nossa vida. E aí ele começa a agir. E ao entrar na nossa vida, traz com ele o amor, traz a sua justiça, que nos cobre dos pecados, traz o seu sangue purificador, traz todos os dons que ele nos quer transmitir. É claro que nós não mudamos de um dia para o outro, embora quando nós aceitemos Jesus Cristo, logo um alívio nós sentimos no nosso coração, mas depois há todo um processo que é necessário iniciar-se, que é o chamado processo da santificação, e aí é que nós vamos recebendo, dia a dia, se mantivermos a nossa comunhão com o Senhor, esse amor que nos vai transformando, que vai abrindo a nossa mente, que vai dando-nos paciência no nosso relacionamento com as pessoas, sejam do nosso círculo mais íntimo, sejam de um círculo mais exterior. Então,
tudo isto é resultado de quê? Da nossa comunhão com o Senhor. E isto nunca é demais enfatizarmos isto, queridos. Nunca é demais, porque tudo aquilo que nós tínhamos de bom vem do Senhor, não provém de nós mesmos. E temos de ter isto bem assente na nossa mente. Porquê? Porque quando nós fazemos algo de bom, quando alguém diz, mas você é uma boa pessoa, não devemos aceitar esse louvor para nós. Nós devemos dizer, louvado seja Deus, porque é Ele que nos faz assim. Sem Ele, nada seríamos, e seríamos uns miseráveis, uns pecadores completamente irreformáveis. Impossível, porque nós próprios não temos força. Esta importância do amor nestes diferentes formas de dons, de manifestação de dons, porque é imprescindível e é essencial. Nós estudamos um bocadinho isso a semana passada, mas apenas sublinhar este aspecto. Toda e qualquer coisa que o Senhor nos abençoe a podermos fazer, Deus nos dá ou nos atribui determinado dom para o serviço e para a edificação da igreja. Certo. Não é tanto para o aumento do nosso ego, como dizíamos semana passada. Então repara, se nós não temos esse amor de Deus, nós não nos focamos tanto no serviço ao outro, mas focamos-nos mais em sermos servidos nós no nosso ego. E por isso é que perdemos o verdadeiro objetivo para o qual os dons são entregues e outorgados à igreja e aos membros. Então reparem, queridos, o amor de Deus é aquele que nos faz compreender que se algo em mim existe de bom, como disseste, é para honra e louvor do Senhor, e é graças ao Senhor, e isso existe em mim para eu estar ao serviço daquele a quem Deus me envia ao meu próximo. Pode ser dentro da minha casa, pode ser fora da casa, pode ser dentro da igreja, em qualquer lugar. Então é imprescindível a manifestação deste amor, e tanto mais, marido, que aqui, na lição do domingo, em Mateus 24:12, isto está, portanto, contextualizado naquele capítulo sobre... É o sermão profético. O sermão profético dos acontecimentos finais, não é? Antes da volta de Jesus. E então aqui, em Mateus 24:12... às vezes nós falamos de algumas profecias e esquecemos de falar desta. Esta é também uma profecia. Pois é. Quando diz aqui em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Repara, o Senhor aqui está a dizer que o facto de o pecado estar cada vez mais ousado, não é? E está mesmo. E evidente na nossa Sem sociedade, dúvida. à nossa volta. O Senhor está a dizer que este amor não é o amor fraterno ou erótico, é o amor HP, este amor de Deus, que esfriará de quase todos. E repara, isto é algo que nos deve chamar a atenção, porque não basta só conhecermos a mensagem, conhecermos a profecia, conhecermos do Gênesis ao Apocalipse, para dizermos aos outros que até conhecemos a palavra, mas esta palavra... Se é conhecida, ótimo, mas se não está impregnada, lá está, infiltrada com o tal amor, de nada serve, queridos. Até vai incomodar como um sino que tina. Em vez de ser um prazer, é algo que as pessoas rejeitam. Porque nós estamos ali na força humana, a querer, na nossa natureza e na nossa força, que o outro compreenda aquilo que só o Espírito de Deus, infiltrado no amor, é capaz de fazer entender. Então nós não estamos a ser colaboradores de Deus, pelo contrário, queridos. E isto é muito solene. Nós podemos estar a impedir, em vez de estarmos a ser canais que o amor flua para que o outro entenda e venha ao conhecimento de Jesus e se sinta conquistado pelo seu amor, nós podemos estar a ser muros duros, de dura cerviz, que não só deixamos nós de ser abençoados, deixamos de ser, como impedimos que os outros também sejam. E isto é muito importante e muito solene. É porque a verdade, se não for veiculada com amor, ela nunca produz efeito. Exatamente. Porque as pessoas, se elas sentem que nós estamos a dizer algo com dureza, não é? Elas vão criar, digamos, imediatamente um muro, digamos assim, entre aspas. Exato. Portanto, um muro à volta do seu coração, da sua mente, e vão ficar avessas, portanto, a tudo aquilo que nós possamos dizer. Agora, se nós amolecemos o nosso relacionamento com a pessoa, com este amor, que repito, nós não temos,
Mas se pedirmos ao Senhor, Senhor, ajuda-me a manifestar amor para com esta pessoa que eu estou a conhecer ou com a qual eu convivo habitualmente, ajuda-me a manifestar o teu amor para com esta pessoa, Deus vai então impregnar-nos do seu amor e aí nós vamos conseguir transmitir um amor a essa pessoa que a vai fazer sentir tocada, e quando ela se sentir tocada, aí sim nós podemos, ao encontrar, digamos, o seu coração sensível e aberto àquilo que nós possamos dizer, aí nós vamos poder também comunicar então as verdades com amor a essa pessoa. Mas se o amor não estiver presente, amigos, isso não funciona. Não funciona. É como, desculpem uma expressão que eu vou usar, é como malhar ferro a frio. O ferro a frio não muda. Portanto, ele tem que ser aquecido a altíssimas temperaturas, então aí é que ele é moldável, não é? E nós sabemos, por exemplo, nas grandes fábricas onde são fabricados produtos de ferro, aquilo vai a altas temperaturas, fica líquido, é posto em moldes e aí sim, dá para moldar. A frio nada. Portanto, um coração que não está tocado pelo amor de Deus, que pode ser comunicado a esse coração através de nós, deve ser comunicado através de nós, esse coração não vai nunca ser moldado pela verdade divina. Isso é ponto assente. Por isso é que neste, portanto, poema do amor, no capítulo 13 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer o que é que o amor faz e o que o amor não deve fazer. E agora aqui, nós temos aqui, eu diria que é o centro da lição, não é? Sem dúvida. Aliás, ele diz, e muito bem aqui o autor, portanto, 1 Coríntios 13, 4 a 7 é o coração do capítulo, não é? Porque aqui Paulo foca-se nas características do amor, como tu disseste, mostrando o que o amor é e o que o amor não é. Então vamos começar por aquilo que o amor faz. São 7 características que vêm lá mencionadas e depois são 8 características, digamos, 7 positivas e 8 negativas, digamos assim, porque as negativas é aquilo que o amor não faz. Portanto, Paulo usa a palavra não, o amor não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro, e depois ele tem características positivas. Então, Milu, podes então falar quais são essas características positivas? Então, mesmo como o autor aqui diz que o amor tem mais a ver com a ação do que com sentimentos ou emoções, primeiro, o que é que o amor então faz? Demonstra paciência. E eu diria, marido, e a gente conhece um ao outro sobretudo, não é? Lá em casa, para os nossos queridos irmãos e amigos, eu diria que na despensa tem que haver um pote enorme na despensa para a gente tomar isto ao pequeno almoço, logo muita paciência. Não é paciência para o marido, paciência para a mulher, paciência para os filhos, paciência para os colegas de trabalho, para o patrão, para o irmão de igreja, para toda a gente. Para o pastor. Para o pastor da igreja, todos. E realmente o amor é paciente. Agora dizemos nós, realmente há situações na vida que ou é Deus a ajudar ou a gente não tem paciência, de todo. Naturalmente. Faz lembrar aquela irmã que nós conhecemos em Moçambique, quando fomos a Moçambique, ou se adapta ou rebenta. Isso. Aqui é ou recebe de Deus e tem, ou se não receber, não tem. Não, e rebenta. E rebenta. Rebenta a pessoa e rebenta com todos e com tudo à sua volta. E, portanto, o amor demonstra paciência, como diz aqui o autor, mesmo em circunstâncias desafiantes, porque é bom, é fácil a gente ter paciência quando nós não somos testados nela. Claro, não é? quando tudo corre bem, e a paciência é natural. É a mesma coisa, amarmos quem nos ama, beijar quem nos beija, isso é natural e é normal, não é? E é fácil. Agora, a paciência é para ser usada exatamente naqueles momentos em que as circunstâncias são desafiantes. E como diz, é a capacidade de ser longânimo com os outros. Porque a questão é isso, nós somos mais pacientes connosco próprios do que com os outros. E o Senhor está a dizer que o amor é, em primeiro lugar, é paciente. Eu gostaria de enfatizar este aspecto. Não podemos falar de paciência quando estamos a falar com alguém que é muito carinhoso e meio para connosco. Claro, não precisamos da paciência aí para nada. Com certeza. Claro, não quer dizer que nós não devamos tratar a pessoa de igual modo, sem dúvida. Mas aí, para que é que precisamos nós só precisamos da paciência quando vem alguém pôr-nos de cabelos em pé. Ou os filhos, se os filhos se portam muito bem, naquele momento não é preciso ter paciência. Agora, quando a mulher chateia, quando o marido chateia, quando os filhos chateiam, aí é que é preciso mesmo paciência, porque senão, amigos, o que é que será de nós, não é? Isto seria como um foguete que é lançado sem direção, não é? Que isto seria terrível, não é? Então, a paciência,
E eu gosto muito aqui destas palavras que o autor usou. Portanto, esta palavra, que é usada aqui em grego, makrotimeo, significa mostrar paciência em circunstâncias desafiantes. Claro, só assim é que faz sentido, porque é como Jesus disse lá no Sermão da Montanha: se vós sois amigos para com aqueles que são vossos amigos, se amais aqueles que vos amam, o que é que isso? Os pagãos fazem a mesma coisa. claro. Agora, amar aqueles que nos odeiam, aí é que é diferente. Aí é que revelamos verdadeiramente qual é o espírito que habita em nós, qual é o espírito que nos controla, que nos domina. Continuando. E cá está, por isso é que nós reconhecemos que este amor paciente, este amor benigno, ou seja, que é bondoso, só é possível ser experimentado e vivido em nós se vier da parte de Deus. Porque nós naturalmente não temos isto. Repara, este amor que demonstra bondade é um amor pelos outros que deve emular a compaixão e a misericórdia de Deus para connosco, como diz aqui o autor. Quando nós estamos diante de uma situação em que o que vem ao nosso coração é: mas o Senhor já fez tanto por mim e foi tão bondoso comigo, como é que eu não hei de ser para com o outro? Ora bem. Estão a ver esta sintonia sempre entre nós e o Senhor para sermos recipientes e canais das bênçãos do Senhor. E esta questão do amor é paciente, é benigno, é bondoso, portanto é só na graça e no poder de Deus. Olha, Milu, ainda esta manhã, e pronto, só para os irmãos aqui saberem, nós temos o hábito de ter o nosso culto familiar, mas isso não impede que nós possamos ter e devamos ter a nossa comunhão individual com o Senhor. E esta manhã eu tive mais tempo do que aquilo que é habitual ter com o Senhor, e eu, na minha oração, eu recordava-me, fazia uma retrospectiva do meu passado, e eu dizia ao Senhor claramente: ó Senhor, eu reconheço, mas reconheço totalmente que não fosse a tua graça e eu seria um completo e total desgraçado, um miserável autêntico. É apenas e só pela tua graça, e eu reconheço isso, mas de forma tão clara, e eu só posso dar glória a Deus. Vou dar glória a quem? A mim próprio. Coitado de mim. Então, é a graça do Senhor, e quando nós reconhecemos, como acabaste de dizer muito bem, quando nós reconhecemos esta graça enorme que o Senhor nos tem dado, então como é que nós não haveremos de ser graciosos também para com os outros? Mas eles falham. Pois, claro que falham, então todos nós falhamos. Então, e o Senhor deu-nos a sua graça porquê? Porque nós não falhamos? Não, se nós não falhássemos não precisamos de graça para nada. Claro. A graça só é útil, é como a paciência só é necessária quando estamos diante de situações desafiantes. Da mesma forma, a graça só é necessária para aqueles que não a merecem, não é? A graça é um favor imerecido. Então, quando nós sentimos a grande graça que o Senhor tem manifestado para connosco e continua a manifestar, como é que nós não podemos ser graciosos para com os outros? Como é que nós podemos tratar os outros com tanta severidade quando nós reconhecemos que o Senhor tem sido tão bondoso e não tem sido severo para connosco? Agora, não se esqueçam, Jesus foi bem claro: com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Não é? Se nós formos exigentes e severos com os outros, não esperem depois que os outros sejam menos para convosco, ou até o próprio Deus, que isso, lembra-se aquela parábola que Jesus contou do credor incompassivo, que ele foi primeiro pedir perdão pela sua dívida ao Senhor, o Senhor perdoou-lhe, e depois ele não quis perdoar ao seu servo, ao seu conservo, ok? Então, quando o Senhor soube disso, o que é que lhe fez? Retirou-lhe a dívida, ou melhor, retirou-lhe o perdão que já lhe tinha concedido. Então, e Jesus termina essa parábola dizendo: assim fará o vosso Pai se de todo o coração não perdoardes ao vosso próximo, não é? Então, nós temos que partilhar da mesma graça que o Senhor nos deu com os outros e ter paciência, assim como o Senhor teve connosco. Reconhecer muitas vezes, eu muitas vezes tenho este pensamento na mente: olha, aquele irmão ou aquela irmã não tem ainda esta compreensão, ou neste aspecto precisa de crescer, mas pronto, com o tempo, com a graça de Deus, eu acredito. E outra característica do amor é como diz aqui mais à frente, portanto, é nós, digamos, esperarmos todas as coisas. Portanto, é a crença ou a expectativa de que algo bom ocorrerá. Já estou a adiantar-me para esta. Sim. O que é isto? É nós termos a expectativa positiva de que aquela pessoa, pela graça de Deus, pode vir a mudar.
Assim como nós temos vindo a mudar, porque a palavra de Deus é clara, em Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai quê? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então estamos num contínuo de transformação, num processo de crescimento. Então, se eu reconheço que Deus tem sido tão misericordioso para comigo, que tem, e isso eu falo por mim, atenção, cada um fala por si, eu falo por mim, Deus tem sido imensamente misericordioso para comigo, tem-me dado imensas oportunidades de graça. Então como é que eu não posso estar agradecido para com Deus? E como é que eu não posso manifestar a mesma graça para com os outros? Que precisam dessa graça também, como eu preciso. Estão a ver? Mas continua, Milu. Portanto... O amor também, diz aqui, regozija-se na verdade, cá está, não é? Portanto, e sobretudo é muito interessante porque este amor que vem de Deus não faz sentirmos inveja pelos outros ou pela alegria dos outros. Pelo contrário, até devemos ficar contentes quando eles progredirem na vida. Por isso é que diz este amor regozija-se, ou seja, na verdade, como diz aqui, a capacidade de experimentar alegria ao lado da outra pessoa. E já agora, eu fui confirmar, porque eu confesso que nunca tinha visto esta questão, portanto, deste regozijar-se, na verdade, ser a capacidade de experimentar alegria ao lado da outra pessoa. E porquê que o autor chega a esta conclusão? Muito simples, porque a palavra para regozija-se é a palavra synkairo, e esta palavra é que aparece em Lucas 1:58, Lucas 15:6 e 9, 1 Coríntios 12:26, Filipenses 2:17 e 18, e lá, portanto, nestes versículos que acabei de citar, que estão aqui na lição de segunda, podem ver por vós mesmos, nestes versículos, portanto, fala-se do regozijar-se com outra pessoa. Então, regozijar-se na verdade... Sim, é regozijar-se na verdade divina, sem dúvida, mas esse regozijo é um regozijo que se partilha com outra pessoa. E quando há essa alegria partilhada, a alegria é muito maior. A alegria é muito maior. Olha, por exemplo, e a minha mulher pode confirmar, eu gosto muito de viajar, mas gosto muito mais de viajar acompanhado do que sozinho. Porque ao viajar acompanhado, eu posso partilhar da alegria com outras pessoas que também vão a partilhar da mesma alegria. Então, é algo muito melhor, muito mais saboroso. Então, este regozijo, na verdade, é óbvio que quando eu encontro alguém que também encontrou a verdade e vive a verdade e que manifesta a alegria, uau, que alegria que é, nós podemos trocar impressões e vermos que estamos, digamos, no mesmo comprimento de onda, na mesma frequência. Então não é uma alegria tão grande sentirmos isso. Que maravilha, é um privilégio. E daí a alegria e o prazer da congregação, de pertencermos à igreja e de fazermos parte de uma família espiritual. Exatamente. É exatamente. Estamos todos em crescimento. Claro. Muitas vezes, como já usámos esta imagem, somos pedras e andamos a cabeçada uns com os outros, mas é para nos limar. Por isso é que nessa família espiritual também, a começar na nossa casa, também o amor suporta todas as coisas. Isso, tem que suportar. Todas as coisas em que sentido? No sentido que nos faz crescer, não é? Portanto, que nós aprendemos, estamos num crescimento. Isso. Como diz, Deus acaba por nos dar uma certa resiliência, não é? O conceito de suportar alguma coisa. Porque, queridos, isto, seja quem for, estejamos 2, 3, 4, 500 ou 100, o que seja, há um momento ou outro que nós vamos ter que ter este amor que nos ajudará a suportar alguma coisa que não é tanto do nosso agrado, que realmente não é tanto do nosso sentir ou do nosso parecer, mas suportamos por amor. Por amor, claro que aqui não estamos a falar, e agora eu gostava de abrir este parênteses que é muito importante, que nós não nos estamos a expor a violências, por exemplo, a maus tratos, portanto, horrorosos dentro da nossa casa ou dentro da nossa igreja. Não se está a falar disso. Estamos a falar do dia-a-dia, não é? Do crescimento. Da interação de uns para com os outros e de uns com os outros. E mesmo nessa interação normal, cotidiana, podemos ter desentendimentos, podemos ter pontos de vista diferentes, não é? Uma pessoa pode às vezes aborrecer-se com outra pessoa porque a outra pessoa não vê como ela vê exatamente da mesma maneira, o que é normal, somos diferentes, temos perspectivas diferentes, mas lá está, com o amor premiando esses relacionamentos, podemos crescer na mesma, portanto, em comunhão, em carinho uns para com os outros, apesar de podermos ter essas divergências de opinião. Gosto muito a propósito de um texto do apóstolo Paulo em Filipenses 3, não vem aqui na lição, mas lembrei-me agora de o citar, gosto mesmo muito, muito deste texto, Filipenses 3, no versículo 15, que diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira,
também Deus vos-lo revelará. Versículo 16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Eu gosto mais da tua versão. Podes ler a tua versão, Filipenses 3, 15 e 16. Sim, todavia, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ora bem. Ou seja, o que é que Paulo está aqui a dizer? Naquilo que já alcançamos, naquilo que estamos de acordo, e graças a Deus, por exemplo, graças às nossas doutrinas fundamentais que temos como adventistas do sétimo dia, reparem, aquilo que nos une é imensamente superior àquilo que nos pode dividir. E nós nunca deveríamos perder de vista esta perspectiva, não é? Nós acreditamos todos que estamos muito breve da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda gloriosa, visível, audível de Jesus Cristo. Nós acreditamos na lei de Deus, que é válida, e que o Santo Sábado, fazendo parte dessa lei moral, é válido. Nós acreditamos qual é o verdadeiro estado do homem na morte, nós acreditamos, enfim, há uma série de verdades que são verdades absolutamente fundamentais, quer dizer, são os pilares da nossa fé, que, digamos, nos dão uma irmandade tremenda, não é? E, portanto, as coisas que nós temos que resolver são coisas, muitas vezes, mínimas, que nós, às vezes, empolamos demasiado, mas são coisas mínimas e que são resultantes eu diria, destas dores de crescimento, não é? Em que, assim como nós, ao crescer fisicamente, nós temos dificuldades, temos dores, uma criança quando começa a andar cai muitas vezes, depois vai caindo cada vez menos, não é? Mas nunca está totalmente livre de cair. Nós também, no nosso crescimento espiritual, nós, pois bem, temos as dores do crescimento, não é? Mas a interação uns com os outros na família da igreja ajuda-nos e muito neste nosso crescimento espiritual. Repara aqui também este amor, o que é que ele é? Ele crê todas as coisas, ou seja, isto vem na questão do termo grego para fé, a pistis, portanto vem mesmo daí. Dar ao outro a questão do benefício da dúvida, não é? Portanto, nos nossos relacionamentos uns com os outros, não termos logo preconceitos em relação às pessoas, não é? E aqui, Milu, deixa-me aqui enfatizar um aspecto. Dar o benefício da dúvida significa que eu não devo ver necessariamente que o outro, aquilo que ele faz e que eu possa sentir como não sendo positivo, que ele o fez com má intenção. Porque muitas vezes há muitos problemas de relacionamentos dentro da família, dentro das famílias carnais e da nossa família espiritual, porque um irmão fez qualquer coisa, ou por exemplo passou por não cumprimentou, sei lá, o que possa ser. E o que é que aquela pessoa vai logo imaginar na sua mente? Eu digo bem, imaginar, porque não tem dados concretos, palpáveis, que permitam que ela chegue àquela conclusão. Mas ela vai logo imaginar, se aquele irmão não cumprimentou é porque não gosta de mim. É porque está aborrecido. E pode não ter nada, mas absolutamente nada a ver com isso. Mas nós imediatamente pusemos aqui, digamos, uma motivação da outra pessoa para fazer aquilo. Já me aconteceu a mim, e eu já tive que pedir desculpas a algumas pessoas, eu às vezes passar por alguém e não a cumprimentar porque nem a vejo. Eu às vezes estou tão concentrado, digamos, imagina, eu vou andar e eu posso passar e passo, e às vezes ando na rua e passo por muitas pessoas, eu não estou a ver com quem é que eu cruzo, não olho para as pessoas, em geral, quer dizer, às vezes olho, não é? Mas em geral não olho, portanto vou concentrado e às vezes até pode parecer que eu estou a olhar e não olho, não presto atenção. E já me aconteceu eu passar por alguém até conhecido, não me apercebo e a pessoa diz-me olá e eu, peço desculpa, olha, não tinha mesmo. Então, muito cuidado com estes julgamentos precipitados, com o pôr motivações no coração dos outros. Nós não sabemos o que é que está lá no coração da pessoa. Às vezes essa pessoa pode estar triste de alguma coisa que lhe aconteceu na vida, pode vir frustrada de alguma coisa, o trabalho não lhe correu bem, o patrão chateou, um colega de trabalho aborreceu com qualquer coisa, houve uma discussão lá em casa com a esposa, com o marido ou com os filhos. Nós não sabemos, há muitos fatores que podem estar, digamos, na causa de uma pessoa ter uma atitude menos bondosa para connosco. Então, demos o benefício da dúvida. Olha, aquela pessoa não está bem hoje. Pronto, olha, coitada. Vou orar por ela, vou desejar o melhor para ela. Não ficar com esses ressentimentos e sobretudo, rancores, que é uma coisa tão feia Não devemos alimentar esse tipo de coisas. Portanto, dar o benefício da dúvida realmente é uma manifestação de amor para com o nosso próximo. E como já tinhas falado, este amor espera todas as coisas e também este amor resiste a tudo. Ou seja, no sentido da resistência no meio das dificuldades. Claro, só com a ajuda de Deus é que nós teremos capacidade para resistir diante das dificuldades, queridos, porque senão elas engolem-nos
e ficamos realmente completamente submergidos e sem capacidade de vivermos, porque a vida realmente é muito dura e muito dolorosa, e sobretudo quando queremos caminhar nos caminhos de Jesus para a eternidade, o inimigo não brinca em serviço, nem está distraído, não é? Portanto, ele vai tentar trazer à nossa vida momentos para nos desencorajar e para realmente retirar de nós esta alegria de viver a salvação já nesta vida, esta perspectiva da salvação em Jesus. Então, por isso é que nós precisamos deste amor que resiste a tudo. E, claro, é esta armadura que o Senhor coloca em nós, não somos nós que a temos, mas que o Senhor em nós coloca, para caminharmos resistindo no dia mau, lá está, até ser o dia perfeito, a quanto da volta do Senhor Jesus. Agora, Milu, o que o amor não faz, exatamente, não inveja. Isso. Isto é um sentimento muito, muito negativo. E, portanto, a inveja opõe-se ao amor. Exato. E o amor também se opõe à inveja. Portanto, e sobretudo aqui, é interessante que a palavra não inveja é a palavra zelo, que pode ser usada num sentido positivo. Por exemplo, quando Paulo diz em 1 Coríntios 12:31, procurei com zelo, zelou, os melhores dons. Procurei com zelo os dons espirituais, 1 Coríntios 14:1. Procurei com zelo, zelou, profetizar, 1 Coríntios 14:39. No entanto, aqui, tal como em Atos 7:9, é negativo, ou seja, é correto desejar os dons espirituais, como Paulo até nos estimula a fazê-lo, mas já não é correto invejar as pessoas dotadas de dons, porque isso vai provocar divisão, porque há ressentimentos, aquele tem aquele dom, eu também gostava de ter. Amigos, se a pessoa tem aquele dom, ótimo, excelente, magnífico, louvem a Deus por isso, acarinhem essa pessoa, digam, olha, que bom que Deus te deu esse dom. Eu muitas vezes faço isso quando vejo, por exemplo, um jovem ou uma jovem que canta bem, que tem uma voz linda, que vai passar uma lição da escola sabatina de forma maravilhosa. Eu digo, louvado seja Deus pelo teu dom. Ainda recentemente disse a uma jovem, olha, tu tens um poder de comunicação extraordinário, Deus seja louvado pelo dom que deu, usa esse dom para a glória de Deus. A jovem ficou toda contente. Qual é o problema de nós nos animarmos e encorajarmos uns aos outros? E se nós virmos que alguém tem um dom, não invejemos. Pelo contrário, elogiemos essa pessoa, melhor, elogiemos a Deus pelo dom que deu àquela pessoa, para que essa pessoa se sinta estimulada a poder ainda desenvolver mais esse dom, na graça do Senhor. Então não devemos estar aqui a invejar, devemos estar contentes com aquilo que o Senhor nos deu e não estar aqui a invejar aquilo que os outros possam ter. Depois, o amor não se ensoberbece. O que é que isto quer dizer? Portanto, aqui a ideia que este verbo perpereumai, portanto, nos dá, é que é a ideia da arrogância e desejo de receber louvores dos outros. Se eu estou muito concentrado no eu, pois claro, eu vou querer receber elogios e palavras dos outros, porque isso vai alimentar o meu ego, vou ficar todo inchado. Não, isso não é bom. Portanto, o amor, no entanto, não é focado no ego, ou seja, no eu. Isso é ainda mais claro no que segue. E esta palavra não se incha, ou outra versão diz não se ensoberbece, refere-se a uma pessoa inflada com a importância que tem aos próprios olhos, quando alguém acha que, enfim, que é muito importante, que é a pessoa mais santa que há à face da terra, que é o melhor cientista do mundo, enfim, o que seja. Portanto, isso é antagónico com o verdadeiro amor que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Depois, não se porta com indecência, acho que é moneo. Este verbo pode ter uma série ampla de significados, no entanto significa agir de modo contrário aos padrões sociais e morais, de forma desonrosa, vergonhosa, indecente ou imprópria. É claro, nós todos vivemos em sociedades e nós devemos compreender quais são os padrões sociais, morais, que não se opõem aos padrões de Deus. Atenção, que isto fique muito claro, não é? Porque se esses valores, que são muitos, valores entre aspas, se essas disposições culturais ou se essas tendências culturais que existem na nossa sociedade vão contra assim diz o Senhor, então é para rejeitar, claramente. Mas aquilo que não vá contra a palavra de Deus, enfim, nós devemos mais ou menos, enfim, estar integrados na nossa sociedade, minimamente, não é? E respeitar aquilo que, repito, não se opõe à vontade de Deus. E, portanto, se nós fazemos algo que vai contra esses padrões, pois bem, isso não é correto. E aqui Paulo, portanto, está a dizer que nós devemos ter um comportamento decente, ou seja, não nos portarmos indecentemente. Depois, não busca os seus interesses, ou seja, o amor desiste dos seus direitos por amor aos outros, isto abordámos na lição 5, não se irrita facilmente,
O que é este verbo paroxino quer dizer? Portanto, é um estado interior de irritabilidade que indica alguém que é facilmente provocado a ira, ou seja, a pessoa que qualquer coisinha dispara logo. Não, isso aí há um problema, claramente, portanto, temos que admitir isso. Depois, não mantém um registro dos erros, ou seja, o amor não considera os erros dos outros, não quer dizer que ignoremos, mas não levamos em consideração. Porquê? Porque temos aquela compreensão que, assim como o Senhor tem sido misericordioso para connosco, também devemos achar que o Senhor também está a ser misericordioso com aquela pessoa e, portanto, que essa pessoa, com o tempo e crescendo na graça de Deus, ela vai melhorar. E, finalmente, não folga com a injustiça. Ou seja, o amor não só não conserva um registro dos erros dos outros, mas também não tem prazer neles. É claro, se nós temos prazer naquilo que os outros fazem de mal, alguma coisa não está bem em nós, é óbvio, não é? Então, quando amamos verdadeiramente os outros, não nos regozijamos nos seus erros, mas em vez disso procuramos ajudá-los. Paulo tem uma frase na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6, que eu gosto muito, e os irmãos certamente conhecem, que diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, outra versão diz em alguma falta, vós que sois espirituais, portanto é preciso ser espiritual para ter este comportamento que agora Paulo vai indicar a seguir, o que é que devemos fazer? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, não vá repreender o outro quando depois tu fazes a mesma coisa ou pior. Então nós devemos ter esta coerência, não é? E depois Paulo continua dizendo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então cumprir a lei de Cristo significa nós manifestarmos amor para com o nosso próximo. Não é fechar os olhos aos seus erros, aos seus problemas, não. É ajudá-lo a tentar, com a ajuda de Deus, ultrapassar esses erros. Milu. Então, o que é que nós no fundo tivemos a falar? Este retrato de amor é o retrato de Jesus. Pois é. Portanto, todas estas características, todas aquelas positivas e as negativas que Jesus não tem, portanto, o Senhor Jesus tem todas as positivas, é realmente este retrato perfeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente este grande amor que ele veio revelar, que veio demonstrar, que veio trazer à humanidade. Foi por este amor que ele voluntariamente veio manifestar e é por ele que nós somos salvos. Portanto, foi este amor que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E, portanto, aqui, como diz o autor, apenas Cristo revelou perfeitamente todas as características deste amor. Assim, em último caso, a descrição do amor feita por Paulo é, no fundo, um retrato de Jesus. Estivemos a falar de Jesus. E como ele aqui também diz, provavelmente Paulo tinha a pessoa de Jesus em mente ao escrever 1 Coríntios 13. Exatamente. Ou seja, no fundo ele estava em visão, que o Espírito Santo lhe deu, a ver o caráter de Jesus, porque Paulo não conviveu pessoalmente com Jesus, não é? Porque quando Jesus esteve nesta terra, Paulo ainda não se tinha convertido, só depois da ascensão de Jesus ao céu é que Paulo se converteu, ou foi convertido pelo Senhor, e portanto, por inspiração divina, Paulo foi levado a contemplar o caráter magnífico de Jesus, e ele fez esta descrição. Eu nunca tinha pensado nisto, confesso, mas quando eu li isto, eu concordei imediatamente, porque só Jesus é que dá um retrato total e perfeito deste amor, mais ninguém, ninguém. Nós podemos e devemos aproximar-nos, mas atingir o modelo na sua completude, na sua totalidade, esqueçam. É verdade que há um hino nosso que diz ser igual a Cristo, não é? Que somos estimulados a ser iguais a Cristo. E realmente este é o nosso objetivo. Portanto, na nossa caminhada, no nosso dia-a-dia, crescer cada vez mais à imagem e semelhança. Isso. Quando eu quero dizer que nós não somos iguais, é no sentido absoluto do termo. Claro, com certeza. Porque nós devemos igualar-nos, ou seja, ser semelhantes, sem dúvida, isso está fora de questão. Mas ter a ousadia, ou eu diria a presunção de achar que podemos ser tal e qual como Jesus, claro. Não, isso para mim é presunção. Não, e seria impossível porque queríamos ser o Criador quando somos as criaturas. Olha, aí tornávamos como Lúcifer, quis ser igual a Deus. Claro. Então, Jesus é longânimo, é bondoso, regozija-se na verdade, suporta todas as coisas, crê todas as coisas, ou seja, algumas das características deste amor de Jesus. E o autor acaba por terminar na lição de quinta-feira, naquele versículo maravilhoso, dizendo que
Portanto, todos estes três atributos da fé, da esperança e do amor, todos são importantes, mas o maior de todos eles é o amor. E lá está. Porque se a nossa fé e a esperança não estão fundamentadas e infiltradas, não é, com este amor, como dissemos em relação às outras coisas, realmente ainda não estamos a entender nem a perceber aquilo que o Senhor almeja e deseja para a nossa vida. E é importante também referir, e isto para terminar, que, por exemplo, as profecias um dia não vão ser mais necessárias. Exatamente. Porque as profecias indicam acontecimentos que nós esperamos, não é? Mas tudo irá ser consumado com a segunda vinda de Cristo, não é? Vamos precisar de mais profecias para quê? Para mais nada. Mas a fé também não vamos precisar mais, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Depois vamos ver Deus face a face, vamos ter tudo à nossa frente, vamos precisar de fé para quê? Portanto, a fé vai desaparecer, as profecias vão desaparecer, as línguas vão desaparecer porque vamos falar todos a mesma língua. O que é que unicamente vai permanecer? É o amor. O amor. E isso permanece por toda a eternidade. Exato. Antes de fazeres a última oração, deixa-me só ler uma das citações que vem aqui na lição de sexta-feira, que está aqui no meio. Nós temos abundante sermoniar. Ou seja, muitos sermões. Isso, muitos sermões, muitas pregações. O que é mais necessário é amor pelas pessoas que perecem. Isso. O amor que vem em ricas torrentes do trono de Deus. O verdadeiro cristianismo difunde o amor por todo o ser. Ele atinge todas as partes vitais. O cérebro, o coração, as mãos auxiliadoras, os pés, habilitando as pessoas a permanecer firmemente onde Deus requer que permaneçam, para que não façam caminhos tortuosos para os pés, a fim de que não se extravie o que é manco. O ardente e consumidor amor de Cristo pelas pessoas que perecem é a vida de todo o sistema do cristianismo. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Ok, vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhora, por este amor magnífico, excelente, perfeito em todos os aspectos que Tu manifestaste na pessoa do nosso amado Salvador. Amém. Ó bom Pai, nós apenas podemos desejar um pouco desse amor, ou eu até diria mesmo muito desse amor, embora tendo a plena noção, Senhor, de que nunca seremos totalmente iguais ao nosso modelo. No entanto, Senhor, nós podemos e devemos imitar-te. Podemos e devemos permitir que o Teu Espírito Santo cada vez mais nos preencha com esse amor, que Ele permeie todo o nosso ser, como acabámos de ler, e que assim, Senhor, verdadeiramente nós possamos transmitir esse Teu amor que Tu colocas em nós para os outros, para que eles possam, através de nós, ter uma visão, uma contemplação daquilo que Tu és e do Teu amor também por eles, Senhor. Amém. Senhor, fica connosco, guarda-nos e protege-nos, e que esta lição, Senhor, possa ter servido para talvez acertar alguns pontos de vista na nossa mente e nos pôr, Senhor, em total sintonia contigo e com a Tua vontade para nós. Despede-nos agora com a Tua bênção no nosso coração, abençoa todos estes queridos irmãos e amigos que nos ouvem, que nos acompanham e outros que possam estar a iniciar a ver-nos pela primeira vez. É o que humildemente peço e pela fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos amigos, ficamos por aqui hoje, marcamos encontro já para a próxima semana, para um novo estudo, e até lá que o Senhor vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Louvado seja Deus por este momento que podemos estar juntos, deixo um beijinho para todos e até para a semana, se Deus quiser.